Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast Direito Delas. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, é importante lançar luz sobre duas realidades que precisam ser encaradas com seriedade e responsabilidade: o autismo e a violência sexual no Brasil. De acordo com a OMS, estima-se que uma em cada 100 crianças no mundo esteja dentro do transtorno do espectro autista. No Brasil, a ausência de um censo específico dificulta o diagnóstico preciso, mas estima-se que mais de 2 milhões de pessoas sejam autistas. Muitas dessas crianças e adolescentes enfrentam obstáculos no acesso à educação, à saúde e principalmente ao reconhecimento e respeito de seus direitos fundamentais. Por outro lado, os números da violência sexual no país são alarmantes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, mais de 74 mil casos de estupros foram registrados e mais da metade eram meninas de até 13 anos. Isso significa que a cada hora, cerca de 8 meninas foram violentadas sexualmente no Brasil. Quando unimos essas duas pautas, autismo e violência sexual, nos deparamos com uma camada ainda mais profunda de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes neurodivergentes estão mais expostos a abusos, especialmente quando não possuem suporte familiar, escolar e institucional adequado. Hoje, vamos ouvir a história real de superação de uma mulher que viveu essa interseção de dores, mas também de força. Uma história de reconstrução, resistência e esperança. Por aqui, no Direito Delas, cada voz importa, e toda voz e toda história merece ser ouvida. Olá, eu sou Jéssica Pamplona, uma das idealizadoras do projeto do podcast Direito Delas, e é com imensa satisfação e muita honra que hoje estamos gravando o nosso primeiro episódio. Eu, ao lado da minha companheira Luciana, que vai se apresentar, a gente está muito feliz, né, Lu? Muito. E com o coração transbordando gratidão, né, por finalmente dar início a esse sonho. Eu sou a Luciana Diniz, a outra idealizadora desse projeto lindíssimo, que encontrei essa parceira aqui maravilhosa para dividir um sonho. Um sonho de inspirar vidas de mulheres. Mulheres como eu, mulheres como a Jéssica, que passamos por muitas coisas, mas nós conseguimos. Nós superamos. E continuamos, né, lutando. Então, a gente tem uma grande satisfação, uma honra de convidá-los a vir a se mergulhar nas histórias que nós iremos trazer aqui, compartilhando de convidadas e, ao mesmo tempo, compartilhando das nossas. Esse projeto nasce de encontro de vidas, encontros de choros, encontro de batalhas, mas com um grande desejo de inspirar, de motivar, de fazer outras mulheres não desistirem no meio do caminho. Porque, sim, nós pensamos várias vezes. Sim. Levantamos a bandeira branca várias vezes. Mas a vida, ela exigiu que a gente continuasse. E acho que foi a melhor coisa, foi continuar. E a gente está aqui hoje para contar isso. Mas a gente tem para inaugurar, para estrear o nosso primeiro episódio. Quem está aqui com a gente, Jéssica? Futura advogada Tatiane. Além de ser uma excelente aluna, virou amiga. E nada mais nobre do que iniciarmos esse projeto com uma história de vida que traz muitos impactos, porque se a gente for olhar o contexto, não era para ter dado nada de certo. Mas Deus, ele é tão grandioso, e eu costumo falar que ele é muito cirúrgico em tudo que ele faz, que ele transformou uma mulher viciada em drogas, uma mulher que sofreu abuso sexual, uma mulher autista, numa grande empresária de sucesso,
acadêmica do curso de Direito, está indo para o 6º semestre, futura linda, sim. maravilhosa. E hoje ela é testemunho vivo, né, de que Deus ele pode fazer tudo. Transformar dor em alegria, transformar perdas em conquistas. Então, eu apresento para vocês Tatiane, nossa primeira convidada do podcast Direito Delas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Tatiane de Oliveira. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada. Fico muito feliz mesmo. Quando eu penso quem eu era e hoje quem eu sou, até me indaga um pouquinho. Desculpa, me emocionei agora. É muito importante estar aqui, saber a intenção desse projeto, saber que eu posso falar aos 4 cantos do mundo quem eu sou hoje. Me orgulho, sim, da mulher que me tornei. Fico muito feliz quando ouço minha mãe falar para as pessoas, minha filha é empresária. Porque antes ela falava coisas ruins e ela tinha tristeza, porque eu só dava tristeza para ela. Mas hoje fico muito feliz porque eu trabalho no ramo de eventos, eu faço festa, realizo sonhos. E o mais importante de tudo é poder passar o que você recebe de graça para outra pessoa, né? Que é paz, felicidade. E acreditar em si próprio. Eu acreditei em mim e muito obrigada a vocês por me convidarem e poder contar um pouquinho para quem está assistindo agora essa história de superação que toda vez que eu me ouço, eu falo o quanto Deus é lindo e o quanto eu sou capaz. Muito obrigada. A gente que agradece, Tati. Assim, eu não te conhecia pessoalmente. Eu acredito que você ainda não tinha me visto também, né, pessoalmente. Só nos corredores. Só nos corredores. E quando eu e a Jéssica idealizamos e falamos assim, quem será a nossa primeira convidada, ela não demorou 2 segundos. Ela falou o seu nome. E ali, eu acho que já tem umas 2 semanas que ela vem dividindo a sua história. E ontem, quando a gente sentou um pouco antes da aula, e a gente começou a conversar, a gente já começou a chorar. Arrepiar, eu tô arrepiando todos os dias, toda hora que eu falo e tal. E olha que eu não tinha sentido isso, e pra eu chorar na frente de alguém. Mas realmente o ambiente aqui é diferente porque o propósito é diferente. Isso é verdade. Então, o privilégio é nosso. E que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. A gente fica... Estejam afiadas. Opa, é agora. Vou contar tudo. Mas, Jéssica, antes da gente começar, a gente podia aqui... A gente já falou que a Tati é autista. Sim. Mas só para deixar claro, a Tati hoje, além de estar belíssima na nossa paleta, Obrigada. sem combinar, né? Eu preparei para elas, para vocês. Tá maravilhosa. Ela está identificada. Sim, A gente conversando aqui mais cedo, ela falou a palavra, a gente vai aprendendo, né? Sim. Isso. Conta pra gente, é um cordão, como é que é? Isso. Existe vários símbolos de doenças ocultas. Uhum. Eu vou falar da minha, Tá. uma delas, que é muito importante. Aqui vem a minha carteirinha, que é a CIPTEA, que é a minha carteirinha de identificação autista. Mas eu também sou TDAH e também sou superdotada. Então, eu tenho superdotação, que vem associado com o autismo de nível suporte 2. E também sou TDAH altíssimo. Imperativa nada, né? Não, só um pouquinho. Então, misturou as várias neurodivergências. E esse cordão, muitos falam, mas para que você usa esse trem feio? Eu não me importo com o que as pessoas falam, por quê? A neurodivergência é uma condição, é uma deficiência neurológica. Então, o autista, ele é preferencial e prioritário. Então, aqui vem a minha carteirinha, que eu só deixo na bolsa e quando preciso eu dou uma carteirada. Por quê? O cordão em si, por lei, que é a lei Berenice Piano, que ela respalda e resguarda a gente. Deixa eu só... Essa lei Berenice, ela era uma autista, né? Isso, ela era uma autista. E o cordão vem da lei do Mion. Do Mion. Isso, do filho dele, que agora me fugiu. Romeu Mion. É a lei Berenice Piana que respalda os autistas. E a lei do cordão é a lei Romeu Mion. Que é para que a gente seja respeitado em filas, supermercados, atendimentos preferencial e prioritário. Muitas pessoas me perguntam assim,
Por que você quer passar na frente? Não, eu não quero. É o meu direito. Porque o autista, quando ele está em uma fila, que vai causar ali sobrecarga sensorial, ele entra em crise. Nós, autistas, não conseguimos esperar. É muito barulho, gente conversando, muita luz. Então, a sobrecarga é tão grande que a gente quer sair correndo daquele lugar. Então, é muito interessante que o autista, além de de preferencial, ele é prioritário. Ele passa na frente do idoso, da gestante, do cadeirante. Porque a doença dele é neurológica, é no cérebro. Então, eu uso o meu cordãozinho de identificação. E quando as pessoas falam aquela bendita frase, mas você não tem cara de autista. Autista não é cara, é condição. Então, quando o autista entra em crise, ele pode estar onde for. É uma sobrecarga sensorial tão grande que muitas vezes ele tem tique, e eu tenho alguns. Se me observar, eu pego e solto a mão a todo momento, e quando eu estou muito sobrecarregada, vocês possam me ver algum momento aí me recarregando. É a descarga sensorial com a descarga emocional. Então, eu preciso fazer algum movimento repetitivo para que eu mande para o meu cérebro que tá tudo bem, acalma, tá tudo bem, para não entrar em crise. Sim. Uma crise agressiva, uma crise de choro, uma crise de grito. Não é birra. Eu já fui muito chamada de metidinha, de patricinha, de arrogante. É que em muitas situações eu não sei entrar e sair, eu não consigo muito olhar nos olhos de pessoas que eu não tenho proximidade. Eu não gosto muito de abraço, eu não gosto muito de toque, porque dói. A primeira coisa que eu fiz quando eu a vi foi um abraço. Mas eu me preparei para hoje, né? Então, eu falei com a minha médica, eu me mediquei, que tem alguns tratamentos que a gente faz também da salinha do descanso. Então, em casa, eu tenho a minha salinha do descanso, eu coloco meu abafador de ruídos, porque eu também sou surda. Você falou. Eu sou surda parcial do lado direito e sou surda total do esquerdo. Só que o autista, ele tem algumas sensibilidades. Então, a minha é a ruídos e a luz. Luz muito forte me incomoda muito e me causa sobrecarga. E como eu escuto só de um lado e eu forço muito para escutar dele, eu escuto até o que eu não devo. Então, eu coloco o abafador de ruído, fico no escurinho e fico bem melhor. Voltando a falar sobre o meu cordão. Então, o certo para os autistas é não usar a carteirinha na rua, em qualquer lugar, porque, infelizmente, tem muita gente maldosa. E na Cipteia tem RG, CPF, tem o nome dos pais, o QR Code do laudo. Então, a gente apresenta só quando a pessoa diz, mas você não tem cara de autista. Aí a gente dá uma carteirada para provar a nossa condição. Mas não é preciso. Só de usar o cordão já tem que haver respeito, porque existem essas duas leis que nos dá o direito de preferencial. Muito interessante eu quis falar, porque, olha só, o que a Tati está falando aqui agora, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi a Tati foi dar um abraço, porque eu sou uma pessoa de abraço, né? Mas toda vez que eu vejo a Tati, eu dou um abraço apertado. Um ganchinho. A gente recebe o abraço quando tem intimidade. Para eu chegar em uma pessoa nesse momento que eu não a conheço e ela vem direto me abraçar, para nós autistas, seja qual for o grau, 1, 2 ou 3, porque eu transito nos 3, é como invasão de privacidade. Pois é. E a gente não gosta. Dói. Imagina. Dói mesmo na carne quando alguém invade o meu lado. Mas hoje eu estava preparada para isso, então se surge o beijinho, o pegar na mão, o abraço, a gente se prepara. Mas quando eu saio da frente de vocês, eu estou extremamente cansada. Cansada mesmo, como se eu tivesse trabalhado o dia todo no sol. Por quê? Eu me visto de uma máscara para dizer que está tudo bem, que eu sou igual aos atípicos. Sim. E, na verdade, eu não sou. Eu sou neurodivergente. Eu trabalho com um cérebro diferente. Só para quem está assistindo, é muito interessante reforçar esse detalhe do autismo. O nosso cérebro é como um carro de corrida. Ele está em uma adrenalina constante, correndo muito. Então, quando quebra a regra, aquilo ali dá um impacto, é onde entra a crise. A crise sensorial.
Então, o abraço, o toque, o olhar nos olhos, pra gente é muito difícil. E o autista conhece o bom, o ruim, o invejoso, o maldoso. Desde pequenininho eu era chamada de estranha esquisita, porque minha mãe falava, cumprimenta as pessoas, menina. E eu, quando eu não gostava... Podia saber, né? O autista, ele conhece. Porque é uma... Ele tem uma hipersensibilidade, né? É uma sensibilidade tão grande às pessoas e a gente se força tanto para ser igual ao mundo que a gente sabe quando aquela pessoa tá te aceitando ou te tolerando. Entendi. Mas, Tati, como foi até chegar A esse no diagnóstico? diagnóstico? Muito interessante. E com quantos anos aconteceu, né? Sim. E qual foi a rede de apoio que você teve nesse processo até você se reconhecer como uma pessoa autista, né? E como foi a condução ali da sua vida, do seu dia a dia, dali para frente? Então, eu sou diagnosticada há 3 meses com laudo, mas há 5 anos eu já sabia que tinha algo diferente. Eu buscava em vários médicos entender o que acontecia comigo, porque eu me achava esquisita da sociedade. Eu sabia que os meus tiques, os meus toques, às vezes eu fico olhando os meus dedos assim, várias vezes contando de 1000 para trás e de 1000 para frente. Isso me acalma de muito. 1000? Não é nem de 100, é de 1000. Tem que ser números altos para o cérebro ir rápido. Então, eu sempre fiz isso para poder me regular. E aí, há 5 anos atrás, eu buscava vários médicos para ter um diagnóstico. Então, suspeitavam que eu fosse bipolar, porque eu tenho uma causa na família da minha irmã que é esquizofrênica e é bipolar. E eu tenho familiares que já suicidou, eu tenho tios depressivos, meu pai e alguns familiares também no vício do álcool. Então, a minha família vem de várias situações neurodivergentes, TDAH, hiperativismo. Então, há 5 anos eu buscava um diagnóstico e eu não entendia, mas também não sabia muito a fundo sobre o autismo. Então, eu conheci uma neuropsicóloga maravilhosa que ela me olhou com um olhar diferente. Então, há mais ou menos 5 meses, eu tenho um diagnóstico de autismo de nível suporte 2, porque acontece algumas situações na minha vida que eu preciso de apoio. Um exemplo, eu estava no Taguatinga Shopping há uns 3 meses atrás e eu esqueci onde eu estava, onde eu tinha parado o carro. E eu entrei em crise e comecei a chorar e o guarda me tocou. E eu fiquei muito nervosa e eu chorava e eu olhei para ele e senti nele a zombaria. Ele olhou para mim, caçoando, rindo. Senta aqui. Eu falei, eu sou autista, não me toca, só liga pro meu esposo. E aí eu liguei pro meu esposo e liguei pra minha médica e ela foi calmamente falando, mas o que você foi fazer? Onde você estava? Calma, calma. E eu chorava muito, eu não me lembrava de forma alguma onde eu estava. Então, acontece também de quando eu estou muito nervosa, eu sou bariátrica, eu pesava 130 quilos, eu sou uma caixinha de surpresa. Com certeza. E eu emagreci 82 quilos. Então, há 4 anos eu fiz bariátrica, porque como eu fui moradora de rua, usuária de crack, que eu vou contar um pouquinho disso já, é que o autismo é muito importante e tem sido muito falado como modinha. E não é modinha. É que hoje a tecnologia, os estudos estão mais avançados. Favorece mais, né? É possível diagnosticar, né? E antes os autistas eram tratados como louco, colocado no manicômio. Ansiedade ou bipolaridade. Então, assim, eu esqueci onde eu estava lá. E aí eu liguei para a médica e para o meu esposo e ela foi me acalmando. E aí chegou uma senhora do meu lado, eu sou vó de autista. E eu estava identificada. Ela foi me acalmando, eu parei de olhar para o guarda, eu não consegui olhar. Ele viu que era sério, ele parou de sorrir. E aí veio aquela rede de apoio da própria população que viu que eu não estava brincando, porque eu gosto de andar hoje bem vestida, bem arrumada. E olha e fala... Eu já ouvi isso. Essa madame autista tá se fazendo. Nossa. Ou então, essa patricinha toda arrumadinha. E, infelizmente, a gente precisa fazer política pública de conscientização. A sociedade, a comunidade, aos seguranças,
aos porteiros, Não. a todos. Porque isso é muito Pra sério. você ver que você tá falando aqui e acaba que eu e a Jéssica estamos vidrada no que você tá falando. Sim. Porque a gente tá aprendendo aqui muitas coisas. Eu acho que até a minha filha que tá Alguém aqui, o que Marcelo, que realmente tá aqui né? olhando também, tá, né? A minha filha é da área de saúde, né? Se forma o ano que vem, então, com certeza ela tá aprendendo um monte de coisa Eu aqui. acredito. Eu né? tenho aprendido comigo também Eu todos estou os dias. Assim, passada com a quantidade de informação que você tá trazendo. Desmistificar, né, um diagnóstico e a condição para que a sociedade passe a ter mais respeito Sim, e possa acolher, né? Porque não adianta a gente andar com cordão de girassol, né? Porque no caso da minha doença é o cordão de girassol, que é uma doença invisível, né? É uma condição de deficiência invisível, igual o autismo. Sim. Então, falta esse acolhimento, esse entendimento, né? E a falta do acolhimento, muitas vezes, é a falta da informação. Justamente. É a ignorância. Mas aí... Eu era ignorante. Autista ignorante há 5 meses atrás. Porque eu me isolava, me excluía, não me aceitava. Muitas vezes me machucava com crises sensoriais e não entendia que era uma crise. Mas há 5 meses atrás, após o diagnóstico, virou meu hiperfoco. Porque o autista, ele tem hiperfocos. Uhum. Ele vai, quando ele gosta ou quer uma coisa, ele foca naquilo. Então, tem 5 meses que eu mergulhei em transtornos, em divergência, em autismo, principalmente, para eu me entender e me aceitar e me respeitar. Inclusive, eu ouvi de algumas pessoas no meu redor, muito forte isso. Muito forte. Que falou assim... Agora, tudo pra você é autismo, só porque você virou autista. Não, falou, não. Ignorância eu seletiva. Autista, eu já era autista. Eu sempre fui. Porque o eu não autismo sabia. é genético, professora. Professora, Luciana. O autismo é genético. Vem do ventre da minha mãe. Olha só. E eu achei isso fantástico. Ou seja, a foi pessoa não adquire o autismo. Não. É genético. Pega a genética do meu pai, que era TDAH, assim, não diagnosticado, mas nós sabemos que era. Pela cadeia que você falou aí de acontecimento. Justamente, de vícios, com certeza, os seus meus ancestrais, eles tinham, por só que não tinham um diagnóstico. Justamente. Né? Então, aí um familiar falou pra mim assim, agora tudo pra você é autismo. Só porque você virou autista. Opa... Com todo respeito, e eu sei que infelizmente existe a ignorância do ser humano pela falta de conhecimento. Mas eu vejo muito como ignorância seletiva, né? Porque quem quer também quem quer vai atrás. E hoje a informação ela está acessível, né? Sim. Então só não conhece sobre o autismo ou sobre outras patologias, né? Outros diagnósticos, quem não quer. Não, e o que é muito interessante, porque aqui a gente está falando assim, um pouco mais focado no autismo. Mas se a gente pegar e abrir mais, por que a gente tem que estar preparado para criticar e não para acolher? Justamente. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu paro na vaga de deficiente, preferencial, e eu tenho que ouvir, mas você não é cadeirante, você não pode estacionar aí. E isso é muito sério, porque eu ouço isso também, igual a senhora. É uma doença que lhe causa dor, sofrimento, oculta e não tem que estar estampada. Não. Isso tem que mudar. Mas vai mudar através de nós, mulheres fortes, ousadas, que temos coragem de vir e falar, eu vou lutar por essa causa não só por mim, mas por ela, por ele, também. Por ele. Isso. Eu vejo quantas mães atípicas sofrem. Sabe o que eu cheguei a ouvir? Que foi o que mais me machucou. E eu fiquei 6 dias em knockdown, em crise, escondida, com diarreia. Porque eu estava dizendo, eu sou bariátrica. E eu desenvolvi uma síndrome da diarreia. Uhum. E sabendo do meu laudo autista, eu entendi muita coisa. Quando eu estou muito sobrecarregada ou as pessoas desconfiando de mim, eu tenho diarreia. Que eu tenho que andar, é até vergonhoso, mas é real e vai ajudar muitas pessoas. Sim. Eu tenho que andar com uma calcinha e um lencinho umedecido na bolsa, por quê? Porque eu defeco. Não muito, um pouquinho, mas aquilo me incomoda. Né? É uma reação da sociedade contra mim. Porque parece que o autista, ele tem que não verbal, o autista tem que ter cara de deficiente. Tem que estar sofrendo. O autista tem que estar numa cadeira de roda, ou ele tem que estar se agredindo, ou batendo, mordendo.
O autista tem que ser louco, isso tem que mudar e tem que mudar já. Por quê? Porque o autista, ele pode estar onde ele quiser, ele pode ser quem ele quiser. Eu cheguei, ó, 38 anos eu tenho. Eu vivi 30 anos com uma doença me mutilando no meu cérebro oculta. E agora que eu sei sobre ela, eu vou lutar, eu vou me proteger, eu vou me camuflar, me resguardar. Eu não vou mais sorrir para pessoas que eu não quero sorrir. Eu não vou mais fingir felicidade. O que eu achei muito interessante, que quando eu cheguei aqui, falando agora do direito delas, quando eu cheguei aqui na Faculdade Guerra, foi tão maravilhoso, porque eu sou formada em pedagogia, eu sou Você formada, é professora? Sou professora, sou formada em administração de empresas. Eu fiz essas faculdades em 2 instituições que não se tinha esse preparo, e eu saía correndo da sala de aula. Olha. Muitas vezes eu saía correndo, me escondia no banheiro e tinha diarreia e ficava lá quietinha. Aí eu mordia nas bochechas e contava. Aí eu contava, transpirava e voltava para a sala de aula. E quantas vezes eu não fui bulinada de colega porque eu era a última a sair da prova. Eu demorava quase 1 hora a mais e o professor ficava em cima, vai demorar. E aí eles ficavam jogando o meu cabelo e eu passava bullying na faculdade. Já que não na vem ao fase caso adulta, falar o nome sim. da instituição, mas agora, na fase adulta, eu sofri muito dentro da faculdade. Por que que a maioria dos neurodivergentes desistem de faculdades? Por quê? Porque o bullying, a pressão em cima deles é muito alta. E quando eu cheguei aqui na Faculdade Guerra, foi libertador. Quando a Jéssica me recebeu e falou, eu também tenho uma doença invisível e vou te receber e vou te amar. Aí eu falei pra ela, mas e se eu estarei aqui com você. Mas e se eu não der conta? Nós estaremos aqui com você. Mas e se os professores não me aceitar? Porque eu já vim com traumas. E o meu sonho era fazer direito. Eu sempre quis ser chamada de doutor. Adoro isso. É um segredo. Adoro. É um segredo. Mas voltando sempre um pouquinho. Quis ser chamada de doutor. A gente falou bastante aqui do autismo, a gente vai voltar nesse autismo, nesse foco, né? Sim. Mas a gente sabe que a sua história é mais rica do que isso. Sim. Né? O autismo é, depois de 30 anos de sofrimentos vividos. Não, mas eu tô aqui assim... Eu tô aprendendo super. Podcast não vai dar. Não vai ser dá. pouco. Eu tô aprendendo super, assim, com certeza. Quando eu voltar pra sala de aula, né, assim... Que legal. Eu vou ter um outro olhar. E essa é a intenção. Né? Exatamente. Olha pra você ver. Se a gente consegue multiplicar pra um, esse um vai multiplicar pra outro, que vai multiplicar pra outro, né? Se Eu torna acho uma que... corrente do bem. Exatamente. Mas, e a Tati lá atrás, assim, pequena? 4 anos, 5 anos. Qual era o sonho dela? Então, né? eu sempre quis ser chamada de doutora. A pedagoga não virou doutora, era tia. E eu, neurodivergente, não entendia porque eu não gostava muito das crianças. Mas é porque eles queriam me abraçar, me tocar e aquilo doía. E eu não entendi. Então, eu não fiquei muito... Passei no concurso, sou servidora pública, mas não deu certo sala de aula. Aí tá, vamos administrar a empresa. Matemática, senhor... Conta. Falei, não vai dar bom. Aí fiz bonitinho, com muita dificuldade em sala de aula, mas não quis atuar na área. Mas a administração é super difícil. Muito, me formei e eu sou assim, eu não aceito 8,5 nem 9. É 10. Professora Jéssica sabe. Mandei hoje uma mensagem pro professor Fred. Professor Fred, que negócio é esse que lá na plataforma tá 8,5? Eu fiz todas as provas, todos os trabalhos, assisti as palestras. Me explique isso. Aí ele, para, Tati, você foi ótima, parabéns. Poxa, eu queria um 10. Fred, dá um 10, hein, Fred? Poxa, Fred. Ouviu, né? Meu professor e meu advogado. Ó, tô entregando. Pô, tem que dar 10, né, Fred? Não, tem que fazer Desconta o nos justo honorários. que o Alan... pessoa do bem. Mas não, eu nunca gostei da facilidade e nunca gostei de ser... tirar a prioridade de alguém. Hoje eu uso meu direito preferencial pela minha condição neurológica. Não, mas aí você tá diferente. na sua prioridade. Mas querer me sobressair em cima dos colegas eu nunca quis. Portanto que hoje eu tenho o direito de fazer prova em sala separada. Isso me ajuda muito, diminuiu minhas crises, mas eu nunca gostei de
prioridades. Até para concurso assim. hoje, se você, Sim, né, você sim. pode. E eu fiz, a senhora acredita que eu fiz concurso da Secretaria de Educação em nível normal, com os atípicos. Não, E eu tô tive aqui nota pensando, boa. assim, várias coisas que É você porque deve minha- ter passado e, tipo... Muitas. Vamos lá na E infância. nem você entendia. Não, é essa caixinha de surpresa mesmo. Na infância eu sofria muito em sala de aula, porque eu sempre adivinhava tudo, adivinhava para os coleguinhas que não entendiam, levantava a mão e tinha todas as respostas. Eu tinha que ser a noivinha de toda festa junina, se eu não fosse a noiva aquilo me complicava, minha cabeça não funcionava, eu sempre fui amostrada. Ah, mas você tinha que ser por você. Por mim, porque eu sim. gostava de aparecer. Aham. Se eu não aparecesse, eu era excluída. Mas por quê? O neurodivergente tem isso. Hoje eu consigo Hoje falar você sobre consegue isso. olhar para trás e entender. Ele tem isso. Ou ele se menospreza e se diminui muito, se sente um nada. Ou E ele acaba se aparece isolando. muito quando é associado com o TDAH. Ah, sim. Então, existe vários autistas. Vários tipos autista. Uhum. Então, por isso que não tem como associar. No meu caso, por ser muito amostrada, falar muito, falar bem, tudo eu levantava a mão. Ela batia com régua pra eu abaixar a mão, a minha professora. Nossa. Então, se eu acertei tudo e os coleguinhas não, aí um chorava, eu ia pro milho. Ela me colocava de castigo em Você cima era do castigada milho. porque você Porque se eu era- destacava. Aí é onde entra uma das minhas doenças ocultas, que a superdotação. Uhum. Porque eu aprendo muito rápido de olhar. Se eu estiver ali focada num ambiente que eu tenha hiperfoco, aquilo ali eu tiro de letra. Eu consigo fazer uma faculdade de 10 anos em 2 anos e ser a melhor da sala, porque eu vou ter hiperfoco naquilo e tá tudo certo. Pra senhora ter noção, eu falo espanhol, libras, português, eu sou poliglota, aprendi sozinha. Não, gente, eu vou ter que ir ali, tanto nada, porque... Muy isso, bien, gente? está comigo. Não, nem vou te responder. Vamos falar em espanhol um pouquinho? Vou chamar meu filho para falar espanhol. Vamos falar em português. Ok. É melhor, Muito melhor. gusto, ok. May I speak Portuguese, please? Please, ok. Então, eu fui atrás de conhecer um pouquinho na escola pequenininha, de como eu era, mas era muito pouco. Aí eu tentava falar pra professora, tia, eu já sei, e tanto eu apanhar, ser repreendida, eu odeio o nome Tatiana. O meu nome é Tatiane, mas a minha professora da infância, que foi do jardim até a 8ª série, porque é interior, eu morava em Minas Gerais, e escola pública, nós tínhamos 3 escolas lá, que ou era essa, ou era dos maiores. Uhum. Eu tive com ela 8 anos. A tortura. E eu fui torturada 8 anos. Desculpa, professora, se chegar até a senhora esse vídeo, mas essa é a realidade. Qual que é a cidade? Tupaciguara, eu não vou contar, não me obrigue. Mas é pra ela entender, se chegar até ela... Não, mas hoje você entende que ela não tinha esse conhecimento. Mas ela era bem ríspida para aquele ensino daquela época. E tá tudo bem, não tenho mágoa. Aprendi muita coisa com ela, com certeza. E hoje sou a mulher que sou, porque um pouquinho lá atrás ela contribuiu e tá tudo bem. A vida tem que seguir. A gente tem que superar essas coisas, né? É porque as boas faz a gente se tornar... As ruins faz a gente se tornar melhor. Pra chegar até as boas. Pra não ser igual. Não ser igual que foi no passado. Você falando, se você me permitir fazer um comentário? Claro. Acho que é nessas lacunas que eu e a Jéssica, a gente vai dividindo um pouco da gente. Estava iniciando ali a carreira jurídica e uma pessoa que ficava do meu lado, no ambiente de trabalho, ela chegou para mim e falou assim, não acho que você tem o perfil de contencioso, né, de litigância na área do direito. Gente, aquilo me doeu assim. Eu engoli, mas naquele momento eu decidi não aceitar aquilo para mim. Você tinha 2 opções. Eu falei, não, peraí, ela está enganada. E eu vou provar, não é para ela que ela está enganada, eu vou provar para mim que ela está enganada. Porque eu não percorri o que eu percorri a minha vida até aqui, e cheguei até aqui, para alguém, não me interessa quem seja, né? Chegar para mim e falar que eu não tenho, talvez eu não tenha esse perfil. Eu falei, não. Muito forte. Eu tenho esse perfil. Eu falei para mim, você tem esse perfil. Sim. E você vai lutar e vai provar para você mesma que você tem esse perfil.
que você chegou até aqui é para fazer acontecer. Então, assim, o que você falou é muito interessante. As coisas ruins, elas têm uma capacidade de te melhorar. Sim. Né? Se você usar isso para te melhorar. De uma forma fantástica. Muito melhor do que as coisas boas. Justamente. Né? Porque muitas vezes as coisas boas te passam a mão na cabeça, e você deita, você dá aquela, né? É confortável. E a coisa ruim, ela te bora, né? É muito interessante isso. Quase me destruiu. Foi muito bom. Porque eu sofri muito na infância, né? Sofri muito em escola, sofria com o meu jeito. E eu me diminuía muito. Eu me inferiorizava. Por mais que eu queria aparecer em tudo, chamar atenção em tudo, ser a boa em tudo, porque eu entendia mesmo do assunto. Sim, mas alguma coisa falava que você não era boa o suficiente. Não, eu me diminuía. Então, eu fui uma criança depressiva. Tajada como rebelde, desobediente. Apanhava muito. Mãe, te amo. Meu pai já foi. Mas apanhava muito, porque eu queria impor, eu queria falar, eu queria dizer o que eu sentia. Você queria se expressar. Não conseguia. Então, eu me isolava. Me isolava. E E você aí, qual foi tem os irmãos? gatilhos? Tenho mais 2 irmãs e um irmão. E, infelizmente, por não me conhecer e não ser aceita dentro da família... Ah, não chama essa menina, não. Ela é problemática. Vai dar trabalho. Eu era excluída nas festinhas, em tudo. Por quê? Ou era metida, problemática, amostrada. Eu sempre tive essas famas por não ser compreendida e por não me compreender. E aí eu fui pro lado errado. Com 12 anos, eu achei meu pai morto. Eu amava muito. Ele e a minha mãe se divorciaram e ele voltou para Goiás. E a minha mãe ficou morando em Minas Gerais. E eu fui morar com ele porque para minha mãe eu era muito rebelde. Aí seu pai tinha que dar um jeito em você. E eu amava meu pai por quê? Eu gostava de roupa de menino. Eu me sentia com 12 menino anos. porque eu era diferente. Eu Já era que você diferente, era diferente? mas eu não sabia que diferente era esse. E atrás da minha escola, as meninas jogavam bola e elas pareciam menino. E eu falei assim, eu sou diferente igual elas. Eu devo ser igual a elas, né? Porque eu não tinha visto outra turma com tamanha diferença. Então, pra mim, a diferença era aquela. Menina que podia ser menino. E aí eu quis atingir minha mãe. Porque eu acredito que você veio de uma época que a menina tem que ser boazinha, a menina tem que ser comportada, a menina tem que ser obediente. E aí você era rebelde. Interior, né? Então, peraí, se eu sou diferente, eu devo ser diferente dessa forma. Justamente. E lá na nossa cidade, eu era aquela coisa fora da curva. Não tinha quem não me conhecia. Todo mundo sabia quem era a Tati. Tudo eu tava na frente. Eu tinha que ser sempre a amostradinha. Só que quando me proibiam, eu implodia. Aí eu sofria. Onde sozinha me mutilava. Eu mordia muito as minhas bochechas. Eu contava, sempre contei. Sempre contei. E eu não sabia, mas aquilo ali me acalmava. Porque eu chorava, mordia de dar na carne. Isso dói. Mordia de dar na carne, porque eu calava, implodida. Ninguém me entende, ninguém me aceita. E eu achava também que era birra, que era mãe e que eu era mimada. Mas aquilo tudo era crises. E eu não entendia. E aí, eu achei meu pai morto nessa separação dos meus pais. E eu tive que achar alguém para culpar sobre isso. Ele deu um infarto fulminante. Infelizmente, ele também era alcoólatra. Meu pai bebia muito. A gente morava numa fazenda. E aí, eu dormindo, ele saiu para apartar os bezerros para poder tirar leite. E vocês conhecem pinguela? Sabe o que é uma pinguela? Que atravessa de um lado para outro do riozinho feito de madeira. E segundo os médicos, os peritos da época, eu achei meu pai morto no ano de 2000. Então, já se fazem 25 anos. Meu pai era meu ídolo. Porque ele me dava fivela de couro, bota de peão, camisa xadrez. Ele deixava eu ser um menino que, você sendo achava menino, que era eu atingia minha mãe. Porque a minha mãe largou do meu pai. E eu tinha que achar um culpado pro meu jeito estranho de ser. Porque era muito confusa a minha mente. Meu Deus. Eu tava esses dias conversando com meu esposo o quanto eu era esquisita pra sociedade e pra dentro de mim eu me mutilava porque eu não me entendia. Porque você não conseguia se achar. E você não conseguia se entender. Não.
E aí eu fazia coisas para chamar a atenção das pessoas. E aí para acusar da morte do meu pai, doer menos em mim, eu acusei minha mãe. Então eu criei culpa um era ódio dela. muito Tinha grande que ter um culpado, dela. né? Tinha que ter. Eu criei um ódio muito grande dela. Só que ali eu comecei a ouvir vozes, ver vultos. Eu via meu pai me chamando morto, porque eu fui a única filha que viu ele morto dentro do rio. Porque não deu tempo da minha família chegar. Ele Sentiu um deu um infarto nessa pinguela. Caiu no rio, dele gritar socorro, socorro, ele rodava e ele deu asfixia pulmonar. O pulmão encheu de água. E aí eu achei ele geralmente fica 7 roxo. dias depois, com uma jaqueta de couro, com a bota aquelas botas de borracha, todo inchado. E assim, ó, e os peixes pulando de dentro dele. Eu fui a única filha que viu aquela cena. Imagina aquilo para uma menina de 12 anos. E ele era o meu ídolo. Ele era o amor da minha vida. Porque ele te aceitava, né? Ele te acolhia. Era muito incrível. Ele brincava comigo do nada. Ele contava comigo. A gente ria dessas coisas doidas que eu era. Porque ele era doido como eu, tipo... Tava tudo bem. Eu quis ir morar com ele porque ele era como eu. Meu pai era muito diferente. Ele era alcoólatra, infelizmente. Sim. Mas ele me amava, ele me respeitava. Ah, você quer ser menino? Pode ser. Ah, você quer beber? Bebe um carote aí. Nós dois ia pra beira do rio, 2 da manhã, pescar, pra ele beber a pinguinha dele, abrir ali. O peixinho fritar. Era muito gostoso ser filha dele. E quando eu perdi ele, eu tenho que culpar alguém. Você perdeu o chão. Eu tenho que culpar alguém. Aí eu fui culpar minha mãe. Voltei pra Minas Gerais. Comecei a fugir dos intervalos da escola pra brincar com as meninas diferentes. E uma menina diferente me deu um beijo e eu dei um tapa na cara dela e fiquei 3 meses sem voltar pro futebol. Mas aquilo não saía da minha cabeça. E aí eu pensava, já sei como eu vou atingir minha mãe. Vou namorar outra menina. Vou namorar uma menina. Mas mulher com mulher vira jacaré. Novinha, 12 anos, isso antigamente falava muito. E aí, tinha mesmo. Preconceito. Como vira lobisomem. Não é? História da minha época, Eu né? sou de Minas também. É mineira. E aí eu ficava com aquilo na mente, mas, meu Deus, eu não fui criada assim. Não pode, é pecado. Sim. Que era a criação da roça, antiga. E eu falava, não, mas minha mãe matou meu pai. Que se ela não tivesse largado dele, ele estava vivo. Nossa. E eu comecei a me envolver com meninas. Morei com uma 18 anos. Você morou com uma 18 anos? 18 anos. Fugi de casa e fui morar com ela. E conselho tutelar buscava e devolvia. E não pode sair da rua depois das 10. E me pegava na rua e levava pro conselho e voltava pra menina. Aí minha mãe desistiu. Que não adiantava. Me batia e eu fugia e pulava. Ontem, eu contando pra ela sobre o pod. E ela, que legal. Olha o que você vai falar lá. Eu falei, pode deixar que eu não vou contar que a senhora me batia e quebrou meu braço, porque eu queria ir pra rua, não. Não, aí ela, não oh contou. Deus, essa Tatiane sempre foi amostrada. Mas vai com Deus, eu abençoo você e elas no nome de Jesus. Amém. Ela é minha apoiadora e hoje eu odiava ela pela morte do meu pai, virei usuária de droga, vivi com uma mulher muitos anos, me tornei alcoólatra, eu bebia Mas peraí, muito. você foi morar com essa mulher? Com 12. Com 12. E você ficou 18 anos. Mas quanto que aconteceu? Vamos... Parece que é muito igreja. E para as pessoas não entendem. Que aconteceu o abuso sexual da Tati. Foi quando eu achei meu pai morto e voltei a morar com a minha mãe. Então foi antes do Foi. você morar com uma outra mulher. Foi antes. Eu fui eu fui morar com a mulher depois de ter sido abusada. E eu tinha nojo e ódio de homens. Nojo. Foi algum parente, pessoa desconhecida? Então, foi um vizinho que era amigo da família. E até comentei com a minha mãe ontem. Falei, fique em paz, fique tranquila. Tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. Ela com medo. Depois de 30 anos de expor, prejudicar. Era um vizinho nosso, amigo da família, convivia dentro de casa e algumas vezes a gente dormia lá para brincar com a minha melhor amiguinha, que era filha dele, os filhos amiguinhos do meu irmão, e os meus pais confiavam, meu pai foi amigo dele vivo, minha mãe confiava extremamente, a melhor amiga dela é esposa dele, e ele fazia
coisas absurdas comigo e eu só queria o trocado que ele dava para eu comprar doce. Então, muitas vezes ele colocava a parte íntima na minha boca e fazia assim, assim, e falava que matava minha mãe lá no bar, que ele ia matar ela, porque a minha mãe tinha um bar-restaurante que vendia caldo, comidas, e aí eles moravam perto da gente, e aí ele me ameaçava que se eu contasse para alguém, ele ia matar minha mãe. Só que antes de meu pai falecer, que a gente dormia lá e brincava lá, ele me passava a mão. Antes eu É um detalhe que é importante. Eu mais novinha, antes dos 12 anos, que a gente dormia lá, que a gente morou lá em Tupaciguara há muitos anos. Ele já me passava a mão e eu tinha o meu irmão bebezinho, eu botava ele pra dormir em cima de mim com medo dele passar, molestar meu irmão. Então ele passava um negócio no meu rosto. E ele fazia assim. Aí fui embora morar com meu pai, me vi livre do abuso. Quando eu voltei, que eu já maiorzinha, aí ele já fazia mesmo. Maiorzinho, a rebelde. É, O pai tinha falecido. sim. Minha mãe, mãe solteira, mãe solo. Então, quer dizer, para ele era o melhor dos cenários. Né? Era. O ambiente era exatamente favorável. Não, com certeza. E a nossa família era uma família pobre, nunca fomos miseráveis. Sempre a minha mãe trabalhava muito, até hoje, é uma guerreira, trabalha muito. Se eu sou quem eu sou hoje é porque ela é exemplo, nunca mexe no que é dos outros, ela é dos outros, é dos outros. Eu tive minha vida toda louca, mas não mexe no que é dos outros. E a minha mãe confiava muito neles, então eu maior e eu também, que não era muito quietinha, porque eu era uma criança hiperativa, TDAH, né, autista, muito elétrica, eu queria dinheiro pra comer besteira. E o tio fulano não dá, me dava. Eu te dou, mas você vai pegar aqui na minha parte íntima. Sim. Eu te dou, bota na sua boca. Quero ver se você consegue. Igual você chupar balinha. Então, muitas situações daquele abuso nojento, por medo e por já viver naquilo, já estava tudo estragado. Era tipo assim, eu vou apanhar, mas, eu vou ter o dinheiro. Então, assim, uma pergunta, você se prostituía com ele? Eu nem sabia o que era isso, não tem nem como falar. Você tinha prazer na situação? Não, tinha medo, muito medo daquilo. Nossa, eu vou apanhar. Nossa, ele vai morrer. Nossa, se a minha mãe souber, vai matar ele e vai me matar te bater. Então é um misto horrível de quem é abusado. Agora, eu não sei vou dizer isso que uma criança de 12 anos. Sim, Abrindo um grande parênteses aqui. Quantas mulheres adultas são abusadas e não falam pelos mesmos motivos que você não falou porque você era uma criança de 12 anos? e eu te guardei isso 30 anos. 30, eu acho que um pouco menos. Eu tô há 9 casada, eu contei para minha família antes de casar, então com uns 28 para 29 anos, que eu não aguentava mais aquilo. Isso. E depois de ter saído lá da nossa cidade, daquele convívio, e aí eu conheci o meu esposo, me converti, conheci meu esposo, e eu tinha medo do ato sexual com meu esposo, porque eu lembrava só daquilo. E eu tinha vivido com mulheres, porque a minha vida sexual era com mulheres. Então, quando meu esposo entrou, que eu ia ter que viver uma vida sexual com ele, veio uma trava. E aí eu fui conversar com uma esposa do meu bispo, ela me orientou, olha, faz assim, se deu tempo. E o bispo conversou com meu esposo, ó, ela foi abusada, assim, você vai ter que ter toda a paciência do mundo. Nós viajamos, a Amor vai assistir, nós viajamos na lua de mel para o Rio de Janeiro, e foi quase 7 dias para eu conseguir ter a primeira noite de amor com meu esposo, porque Você ficava travada. eu pensava naquela situação. Mas ele todo paciencioso, ele falava, vamos subir, vamos lá pro quarto, lá, vamos ver o mar? Vamos tomar um sorvete? E água de coco agora? Camarão, olha ali, não sei o que, nada que tivesse que ficar sozinho, E aí foi onde eu entendi, eu ouvi uma palavra muito legal de uma mulher que tinha sido abusada e eu fui tentar entender como eu ia mudar o meu casamento, senão eu ia perder. E aí ela falou que perdoou. Eu falei, como ela perdoou alguém que abusou ela? Como é que isso é possível, né? Isso é muito raro. Essa mulher, ela é demais. Eu quero entender mais. E aí ela foi eu consegui o atendimento, ela foi me orientando que quando você perdoa, não é pela pessoa, é por você.
que o perdão é para você Ele seguir. não liberta a pessoa que você está perdoando, ele Ele é liberta libertador. você. Liberta você. Ele é Ele liberta libertador. A gente estava falando disso de E o perdão. que nós fizemos? Fomos lá na minha cidade, eu, meu esposo, minha mãe, meus irmãos, e eu pedi perdão pro meu abusador. Olha. Mas foi tão libertador, eu recém-casada, que quando nós viemos embora, eu brincando, sorrindo, a primeira noite maravilhosa com meu marido já foi lá. Ó, Porque eu consegui me limpar. você estava Pronta leve. pra dar e receber amor. Então hoje a Tati tá curada. Tô. Quanto a Liberta. isso, passou. Mas não tem mágoa, não tem sentimento, Então, passou. é aquela criança esquisita, problemática, rebelde. Metida, que não Metida. falava com as pessoas. E aí os pais se separam, né? Sim. Aí você vai morar com o seu pai falece, o seu herói Sim. falece. Eu me arrepio e embargo a voz, porque quando você fala, eu lembro do meu pai. Meu pai é vivo até hoje, graças a Deus, mas ele é o herói da minha vida. Então eu fico ali pensando, né? Sim. Mora com uma mulher. Não, aí volta vai morar com a é. mãe, é abusada e tem uma raiva. Porque, na verdade, você queria culpar a sua mãe, mas, ao mesmo tempo, você queria ser acolhida pela sua mãe. Né? Porque quando você queria não contar fala, pra de ela certa tudo forma, que eu você queria sentia. proteger. Sim. Né? E medo das... Eu tinha 2 irmãs também, né? Então, era melhor que o problema fosse só eu. Me doía menos. Então, eu guardei isso. A senhora falou aí, veio... Desculpa. Tudo bem. Veio a cena todinha. E há muitos anos eu já não chorava por isso. Mas é porque... Se você quiser parar, a gente para. Não. Veio a cena todinha de quantas vezes eu tentei contar pra minha mãe. E ela falava assim, Não, menina, vai fazer outra coisa. que eu era terrível, era ser gostosa. E eu jogava na cara dela que... Alguém tem um lencinho, gente. Hoje eu falei que tinha que pegar lencinho e eu esqueci. Aninha, pega lencinho lá. Vê se tem lá no banheiro também, por favor. Acho que a Aninha também tá emocionada ali. Eu falava, uma forma de atingir ela, eu falava pra ela que ela não era minha mãe, que eu só podia ser adotada, que eu ia fugir, que ela amava todos os meus irmãos, menos eu, porque eu era esquisita. Quantas vezes eu quis gritar socorro pra ela, que eu implodia. Quantas vezes eu tentei suicidar. Quantas vezes eu saí correndo, gritando na terra, a poeira subia, eu corria 10 vezes, voltava para gritar socorro. E eu não conseguia. Então, isso agora, sou muito difícil de mostrar o que eu estou sentindo. Isso agora me mexeu muito, porque eu fui lá e voltei aqui e vi que eu venci. E fica assim um alerta, né, para as famílias de que no menor sinal, né, de uma criança, de uma jovem, um jovem, um rapaz, de desconforto com alguma situação, para conversar, né, ser aberto ao diálogo, porque eu tenho certeza que se sua mãe, ela tivesse um pouquinho mais, assim, de conhecimento, de uma vivência mais Porque com certeza a vida também contemporânea, não acolheu ela, né? Isso que eu Então, talvez assim, pra ela não foi fácil ela também, tivesse né? sido mais aberta a te ouvir, né? Porque os tempos lá atrás, né? Eram Eu não sou outros. tão jovem assim, mas acredito que a minha criação foi um pouco mais acolhedora, né? Porque no menor sinal de um problema, a minha mãe ouviu, a minha avó ouviu. Então, eu tive esse acolhimento. Não passei por nada parecido nessa grandeza de traumas, mas... Pode vir. vir aqui. Nossa assistente, É maravilhosa. só pra não borrar mais. Obrigada, Mais tarde filha. tem um jantar especial. Que sim. Mas eu acho, assim, Obrigada, filha. que a gente Obrigada, viu? evoluiu, né, pra Isso uma... que na sociedade de hoje não tem como voltar, né, gente? Não. Assim,
o que a gente também tem que entender é que não dá mais para agir como, né, nesses tempos. Sim. O mundo é outro, Sim. né? Existem E eu diagnósticos, não guardo existem nada entendimentos. dela, do meu pai. Mas desse vamos abusador. fazer Vamos uma... vir para as coisas boas. Vamos para as coisas boas. Aí você morou 12 anos com uma mulher e quando é que você fala assim, não, eu vou sair daqui? Eu me tornei usuária de droga. Eu queria sentir algo a mais. Aí comecei na maconha. A maconha foi pouco, o êxtase era pouco, a sensação era pouca. E aí eu fui para cocaína e já não sustentava, era pouco, eu queria sentir, eu queria estar em constante êxtase. E o hiperfoco era as drogas, né? E o autista, quando ele coloca o foco naquilo, ele vai até aprender, até ensinar, ou até se derrotar, ou até superar. Infelizmente, o foco das drogas foi isso, e aí foi pro álcool. E aí, quando eu me vi, a minha mãe tinha vindo para Brasília cuidar de uma irmã que tinha ganhado bebê há pouco. E aí, eu estava muito perdida nas drogas. A minha mãe me trouxe para me ajudar, que a minha mãe é cristã, de uma igreja. E aí, quando ela me trouxe para me ajudar, o meu padrasto me aceitou dentro de casa, porque para ele respondia minha mãe, rebelde, aprontava muito. Minha mãe me pôs para fora de casa. Eu fui para a Praça do Relógio. Eu fui para a Praça do Relógio me drogar. E eu cheguei no crack, porque eu cheguei na boca de tráfico para pegar cocaína. Não tinha, e o cara falou, ó, esse é um pouquinho mais forte, mas vai. E acabou comigo. Foram 9 meses na Praça do Relógio fumando crack. Nossa. Ao ponto de pedir esmola. Só que eu sabia que não era a minha vida. Eu me drogava, a minha mente ficava alucinada e eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Não foi minha criação, não é o que meus pais queriam pra mim, não é a minha vida. E aí lá na Praça do Relógio, eu comecei a achar um monte de livro num container e eu comecei a estudar. Então eu ficava doida, eu tinha medo de alguém me meter fogo, me molestar, me judiar. Então eu ia estudar, e eu comecei a estudar, e eu lia. Algumas coisas me interessavam. E incrível que eu achei uns livros para concurso. Olha. E aí eu comecei a estudar lombrada. Eu virava à noite. Estudando ali, lombrada. Lombrada, que é a palavra do mundo, a gíria do mundo é essa. Lombrada, que é a lombra da droga. Então, lombrada, estudando, porque eu não podia dormir. Para não porque sofrer se um eu ataque, dormisse, eu poderia ser abusada. Uhum. Então, eu tinha medo da rua, porque eu sabia que ali não era o meu lugar. Então, eu não roubava, eu pedia, e aí eu tinha que estar acordada. E muitas noites eu segurava estudando. Aí, quando era muito sono, às vezes eu me escondia atrás do lado da Universal tem um prédio que não tinha as grades. Sim. Bem aqui atrás. Então, eu me escondia lá embaixo para dormir, por medo de ser abusada. Então, foram 9 meses pedindo esmola e usando o crack na rua. Sofri demais, mas foi bom e foi necessário. E como foi o resgate? A minha mãe, posso falar o nome da igreja? Fica à vontade. A minha mãe, graças a Deus, juntamente com a minha irmã, que tem esquizofrenia e transtorno bipolar, são da Igreja Universal. E aí tinha a Universal aqui atrás, que fechou há pouco tempo. E aí a minha mãe vinha orar por mim ali na Igreja Universal. E é muito, muito interessante. Eu chegava na porta da igreja igual um menino. Usava cueca, bermudão, cabelinho curto. E eu tenho algumas fotos, uma hora eu boto. Não, mas irreconhecível. Um menino. E chegava na igreja. E aí, tio? Pode crer? Pode pá, que se eu lavar os banheiros, se eu descolo uma comida aí. Aí ele, se você assistir a reunião e lavar os banheiros, eu te dou a comida. Então, eu comecei a ir pra... Eu sabia que minha mãe estava lá. Eu ia para a Igreja Universal a troco de comida. Aí ele, inteligentíssimo, o pastor, ele lava o banheiro, assiste a reunião e eu te dou a comida. Sim. E eu fedia. Então, eu sentava, os membros corriam de perto de mim, porque eu transpirava droga. Sem banho, fedendo. Sim, com droga. Entregue, tudo, né? Entregue. E aí esse pastor foi fazendo isso comigo. E começou uma campanha, um propósito muito forte na igreja. Eu odiava a Universal. Pra mim só tinha ladrão, charlatão. De 6 em 6 meses minha mãe ficava mais pobre. Então eu odiava a Universal. Pra mim, a Universal era tudo ladrão.
E aí, uma campanha que teve na Igreja Universal, eu sentada lá atrás. E eu nunca ouvi a reunião. E nesse dia eu ouvi o pastor falando, se você fizer isso e isso, eu não vou falar de valores, não vem ao caso, foi uma particularidade, mas é bom entrar um pouquinho. Ele falou, falando na reunião e eu no último banco, se você fizer isso e isso com Deus, ele vai mudar a sua vida hoje, ou você vai pro inferno. Porque do jeito que você tá entregue nas drogas, Aí você falou, você não vai durar muito tempo. Eu falei, minha tá mãe falando já foi comigo. falar da minha vida pra esse pastor. Minha mãe foi falar. Minha mãe tá falando de mim nessa igreja, eu não vou vir aqui mais. E saí revoltada da igreja. Revoltada. Foi quando eu tentei suicídio. Eu me joguei na frente dos carros, na Praça do Relógio, e não deu certo. Eu falei, mas nem pra morrer o diabo me quer. E fiquei muito revoltada. Mas aquela palavra que ele falou, que se eu fizesse algo que chamasse a atenção de Deus, Deus mudaria a minha história. Aquilo ficou martelando. E eu fui naquela noite fumar na lata, não conseguia. A fumaça parava e eu não conseguia. E aquilo, se você fizer algo que chama a atenção de Deus, vai mudar a sua história. Eu falei, isso aqui não vai chamar a atenção de Deus. Aí eu fui bater na porta da casa da minha mãe. Minha mãe morava nas QNA. Bati na porta da casa dela. Falei, então, me arruma um dinheiro aí que eu vou comprar uns trem pra vender e vou fazer o negócio lá que o pastor falou na sua igreja. Igual ela fazer o jeitão, assim, E né? era toda... Aí, e é incrível, porque hoje eu me vejo toda mocinha. Não, você é e falo, toda meu mocinha. Deus do céu. Como Deus transforma. Meu marido fala, eu não ia casar com esse machão. Aí eu falo, amor, cabelinho, unha. Aí ele fala, muito caro. Eu, olha que eu vou ficar de bermuda. Não, melhor não. mocinha. E aí eu fiz um voto com Deus. Não foi com a Igreja Universal, não foi com o Foi pastor. direto ali, né? Você e Deus, Eu um e tete ele. a tete. Não teve dúvida, porque ele falou comigo. E quando Deus fala, não fica dúvida. Quando Deus fala, ele marca. É como o gado que você tem que marcar para identificar seu dono. Ele me marcou naquela noite. Sim. Isso é tão forte, mas tão forte, que eu me senti, assim, transbordante na rua. Eu larguei a latinha, fui na minha mãe e falei, então, me ajuda a comprar uns trem para me vender. E aí é o seguinte, eu vou ficar vendendo os negócios na rua e te dando dinheiro pra eu não pode pá, tá ligado? Não pode parar. Aí ela, Tatiane, o que você quer vender? Eu falei, eu quero vender água e quero vender brigadeiro. Ela, eu vou te emprestar. Mas se você desobedecer, eu não vou te ajudar mais. Porque ela já lutava por mim por trás. E eu precisei ir pra rua pra eu aprender, porque eu tava terrível. Eu entrei na casa dela pra roubar um DVD dela e bati na minha mãe. Então, eu tinha que ficar longe deles, que eu não fazia bem pra eles. E aí, ela comprou um fardinho de água e fez uma bacia de brigadeiro e foi comigo vender. Aí, eu falei pra ela a primeira noite assim, pode me dar só o do cigarro? Porque o cigarro eu não parei ainda, seu Deus não me tirou do cigarro ainda. Seu Deus. Aí ela, Tatiane, só o do cigarro. Aí ela pegou um envelopezinho e ia guardando todo o dinheiro das minhas vendas, todo dia. Eu vendia e vinha embora dormir na rua. E ela ia embora com o meu dinheiro. E eu tinha feito um voto com Deus, eu lembro como se fosse hoje, de R$1.000. Por que eu vou falar esse valor? Porque eu dobrei o valor, cumpri o meu voto com Deus. E no dia de entregar esse voto para Deus, eu falei, minha mãe, eu vou com você. Eu falei, não, eu vou sozinha. Minha mãe, não, eu vou com você entregar o seu voto com Deus. Na vinda, na minha mente falava assim, só mais uma vez. Você ficou tanto tempo sem fumar um. Fuma mais um. E agora você já sabe que você não vai fumar mais, porque você se entregou para Deus, fuma só mais um. Eu olhei pro envelope para pegar o dinheiro, eu não conseguia pegar o dinheiro. Enfim, cheguei lá, passei no altar, cumpri meu voto. Quando eu desci, tinha algo esquisito dentro de mim, mas esquisito bom. Porque eu não queria ficar na rua. Eu conversei com uma obreira e pedi para ela se eu podia ficar na casa dela, que eu não ia mexer em nada. Ela tinha condição financeira, que eu ia ficar no quartinho do fundo, que eu só queria vender minhas coisinhas na rua. Essa obreira me deu uma oportunidade, fui pro fundo da casa dela, no quartinho de limpeza, dormia no chão, botei um radinho, comecei a ouvir as pregações da igreja, comecei a me absorver da palavra, já fui começando, aí cozinhava no fogão de lenha dela caldo, ia pra porta de uma faculdade que tinha bem ali na frente, do lado da sinuca, eu nem lembro o nome de uma faculdade que tinha ali, Anhanguera não, tinha uma faculdadezinha bem aqui nessa rua. Aqui tem a Sinuca Bar e tinha uma faculdade ali. Aí eu peguei um carrinho do supermercado, falei, depois, quando eu me converter, eu volto e devolvo.
E botei as panelas, tudo arrumadinho, me vestia de machinha, assistia a reunião, limpinha, ia com o carrinho de mercado para vender o caldo. E aí já fui vendendo caldo, não usei mais droga desde o dia que eu fiz o voto e passei no altar. E aí saí da rua, fui vender os caldos, aluguei um cômodozinho. Aí desse cômodozinho minha mãe já deu uma coisa, outro deu outra coisa. E aí vendendo os brigadeiros na rua. Vendendo esses brigadeiros, eu tive uma oportunidade de um assessor que me conheceu e me encomendou uma grande quantidade. Sempre ele comprava no sinal. Achava muito gostoso. Aí ele me encomendou uma quantidade grande. Eu nunca tinha pego uma quantidade grande e eu sempre fui atrevida. Você faz para encomenda? Faço. E eu, meu Deus, não tenho casa, não tenho fogão. Como é que eu vou fazer? Faço. Faz para encomenda? Faço. Peguei essa grande encomenda, que eu já comprei um bocado de material, aí mudei para uma kitnet mais bonitinha aqui atrás. Aonde eu ficava pedindo esmola, o pessoal tudo aqui me conhecia, a neguinha problemática. Aí começaram a me ver trabalhando. Aí os comerciantes me davam material para trabalhar. Olha. Começaram a me ajudar. Tem o Júlio do Salgado, eu falo assim que eu não me situei onde eu tô, bem aqui. Quando eu paro lá para tomar lanche para vir para a faculdade, ele fala: "Ei, Tati, você é meu exemplo." Porque eu ia lá pedir salgado pro povo. Aí hoje ele me vê, paro com carro bom, faço meu lanchinho fitness, magra, bonita, bem cuidada. De rosa. Como mulher. De rosa Mocinha, não sei se lá, mas mocinha, unha de bonita. Ele olha e fala assim: "Tati, você é um exemplo. Eu não gosto da Universal não, mas eu gosto de você e lá mudou você." Então, hoje, os comerciantes aqui do centro que me via pedindo, nunca roubei, todos me davam comida, fala: "Caramba, menina, você é um exemplo." E aí, então, dessas vendas, dos doces, dos caldos, aluguei uma kitnet melhorzinha. Aí eu já queria ser igual às obreiras, os jovens do grupo jovem. Já fui feminilizando. Essa palavra bonita, só para falar eloquente. Aí fui ficando mais feminina, fui absorvendo as coisas boas e comecei a estudar. E aí, sim, voltei para a faculdade, aí fui buscar conhecimento. Meu hiperfoco mudou. A palavra de Deus e os estudos. E o estudo sempre teve em mim, porque desde pequenininha Você sempre gostou. gostei de estudar e eu tinha um sonho de ser doutora. Eu queria fazer medicina, meu pai prometia que ia pagar. E é um curso muito alto, né? E aí eu falei: eu vou ser doutora, um dia eu vou ser doutora. E aí eu comecei a estudar. A primeira que eu fiz foi administração. Aí tirei minha habilitação com muita dificuldade. Aí fiz pedagogia e fiz alguns concursos públicos no qual eu me tornei servidora da Secretaria de Educação. Sofri um acidente de moto, coloquei pino na coluna, pino no pé e não pude mais ficar como efetuada. Hoje eu sou afastada do cargo público, porque eu não posso mais ficar em sala de aula em pé muito tempo. E nesse acidente que eu sofri, eu perdi a audição. Foi num acidente de moto que eu perdi a audição. Eu tive o guidão da moto, perfurou o meu rosto, eu tenho até a cicatriz aqui no rosto, dá pra ver. E eu perdi total desse lado. E parcial, escuto 30% desse, que é muito pouco. Em ambientes mais fechados, eu escuto melhor. Mas eu aprendi na pandemia, por necessidade, a leitura labial e a falar Libras pela internet. Então, hoje eu faço leitura muito bem, eu falo Libras também. E foi onde eu conheci meu esposo, na Igreja Universal, que também era do grupo jovem e também era gay. E hoje o meu esposo conta isso como testemunha. Ele morou 8 anos com um homem. Uma história muito linda, muito longa. Não vou entrar na história dele agora. Conheci meu esposo que, por ter um testemunho lindo, forte, pesado, me amou, me aceitou e me levou para o altar, sabendo de quem eu era. E juntos nós começamos o Palace Festas e Eventos. Que hoje eu tenho uma casa de festa para 500 pessoas. São 1.000 metros quadrados. Tenho uma confeitaria própria, onde eu faço confeitaria real. É tudo nosso. Hoje eu tenho equipe de sonorização, DJ, eu tenho bar, tenho equipe de cozinha. Hoje eu tenho a minha chefe de cozinha, Senhor. Nem sou Que digna. chique. Eu pedia comida na rua e hoje eu falo pra ela: Martinha,
Ó, Martinha, você assistir. Eu falo, Martinha, faz pra mim um cuscuzinho com uma carninha. E ela sabe que eu amo sopa. Aí quando ela chega, adoro. sou chamada de Dona Tati, mulher, antes de me formar em Direito. Meus colaboradores me chamam de Dona Tati, não por eu ser ainda da área de ser chamada de doutora, mas pelo respeito e pelo que eu passo para eles. São famílias que eu ajudo com o meu trabalho. De moradora de rua, né? Autista, lésbica, usuária de crack para empresária. E Foi acadêmica isso que de Deus direito, no E sexto agora? semestre, ela Mas é poderosa. agora- Pra gente concluir, Tati, porque eu acho que a gente já se excedeu um pouquinho no horário É, aqui. eu falo Não, Já mas deu aqui mais eu de acho que a gente uma ficaria uns 2 hora. dias, É, né? já deu Eu mais de falo uma pra hora vocês. e meu social media tá ali, ó, vamos Chega. encerrar. É, pra Peraí, gente... antes de encerrar, quem quiser mais história com a Tati, Tem ela um depoimento na íntegra. você tem um Instagram, né? Tem. Você quer deixar aqui, pessoal? Bari da Tati 21. Bari de bariátrica 21. Porque aí, né, como aqui eu tô aqui, assim, tipo, A gente se tá- deixar, eu né, se ficava. Marcelo deixar, eu vou 2 dias aqui. Não, Então, imagina. É muito boa. E assim, eu acho importante a gente trazer riqueza de detalhes, porque tem outras mulheres, né, que estão passando por situações difíceis e elas não têm voz. E não sabem como se defender do que estão passando ou como, né, sair daquela situação difícil, né? Às vezes é um casamento falido, onde ela tem Um o abuso homem... doméstico, né? O homem é Dentro o de mantenedor e ela fica naquelas situação, como é que eu vou sair do casamento para me sustentar sozinha? Mas aí vem aquela coisa, né? A educação, ela transforma. Então, acho que o primeiro passo é dar foco para aquilo que te faz crescer, né? O que a gente alimenta, cresce. Então, se a gente se dedica e dá atenção para o estudo, aquilo vai fazer a gente crescer em algum momento, né? Não é instantâneo. Né? Leva tempo, né? A gente vai moldando o nosso crescimento quando a gente se dedica, né? E às vezes não tem nada a ver aqui, mas meu pastor, eu me converti recentemente, voltei para Cristo, Se né? reconverteu, Me reconverti, Reconciliou. me reconciliei. Convertida sem E- de verdade. E durante a minha fase, né, que eu estava afastada de Deus, eu me sentia muito vulnerável emocionalmente. Então, meu pastor falou algo ontem no gabinete que foi assim: pessoas vulneráveis, elas demandam muita carência. E pessoas carentes, São alvos, né? elas não tomam decisões racionais, né? Então, não tomam decisões assertivas. E, assim, louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade de ser sua amiga. Oh, meu Deus, que lindo. Porque- Eu fico muito feliz. Porque eu vejo que a sua vida foi transformada e a minha também pode ser. E que eu posso transformar outras vidas, que a Lu vai transformar outras vidas e que nós juntas vamos criar um movimento onde a gente vai trazer, não vou nem falar em empoderamento, mas a gente vai trazer força e coragem para poder pegar essas Voz adversidades dessas mulheres. Voz. e de encontro delas e falar assim: eu sou mais forte, eu posso tudo Eu sou naquele capaz. que me fortalece, porque ele é a minha força, né? E pra gente só concluir, Tati, qual seria a mensagem que a Tati daria para aquela menina lá atrás? Aquela mostradinha lá É, atrás. qual é a mensagem de hoje? Antes da mensagem, só um agradecimento. Claro. Ele é muito importante para mim. Como você falou que é grata pela minha amizade. Eu sou grata por você me ajudar a realizar o meu sonho. Você, Jéssica, juntamente com sua mãe, aqui na Faculdade Guerra, que é acessível a todos, respeita a todos, me inclui, não me diminui, me envolve nas atividades, me dá o direito de autista, não me passa a mão na cabeça e está me ajudando a realizar o meu sonho de ser chamada de doutora não só por um título, mas por ser boa naquilo que faz. Então, se hoje eu estou cursando a faculdade de Direito, aqui na Faculdade Guerra, com todo o respeito e respaldo que eu preciso, é porque você me proporcionou isso. Te amo. Também amo você, amiga. Muito obrigada. E desde quando eu entrei aqui e sentei na sua mesa,
eu tinha certeza que Deus não tinha unido pessoas, Ele tinha unido Propósitos. E o nosso vai além. Não. E cada dia que passa eu vou vendo quais são e me pondo à O disposição. porquê, Então, né? conta comigo sempre. Guerra já tá na minha veia. assim. Aí eu Não, lembro. isso tá desde pequena. É verdade. Olha que forte, tá desde pequena mesmo. É. Porque desde pequenininha eu enfrentei uma guerra na vida. E agora eu vou me tornar doutora na faculdade de guerra. É muito forte. Vencedora. Sabe o que eu acho interessante? Preste atenção, se faz sentido. Quando a gente chega nesse estágio de eu consegui, parece que a gente está resgatando aquela criança que sonhava. Sim. Você O tem essa choro sensação? veio não de tristeza. Não, naquele momento. Não, É de eu venci. eu venci. Eu venci. Aqueles sonhos que eu tinha como menina, eles se realizaram de outra forma, Sim. mas eles se realizaram. É como se a gente desse Foi colo pra aquela criança que Sim. gritava Quantas por vezes socorro. que eu gritei socorro e ninguém ouvia, né? E hoje você acolhe essa menina. Sim. E agora, essa menina, lá atrás, a amostradinha, você de frente a ela agora, o que você diria para ela? Então, eu quero dizer para você que assim como eu, do seu jeito, com a sua vida, nas suas condições, dentro do seu relacionamento ou esperando o relacionamento perfeito, não queira ser o que as pessoas são, não. Se ame, se aceite, se respeite e não aceite ninguém dizer aonde você deve estar. Porque você, mulher, pode estar onde você quiser estar, desde que não te diminua. Então, eu acreditei em mim, acredite você também. Ai. E qual é o seu direito hoje? O meu direito, como pessoa, Como Tatiane. hoje o meu maior direito é me respeitar, porque eu não me respeitava. Então, hoje ninguém mais vai dizer quem eu tenho que ser. Fala baixo, fala alto, não mexe as mãos, não usa esse colar, não ri alto assim, fala menos. Não. Os meus limites só eu vou colocar. Então, hoje, eu pretendo, no 6º semestre de Direito, assim que eu me formar, eu pretendo trabalhar na área. Eu decidi, eu não tinha essa decisão, mas a Jéssica, com esse exemplo de vida que ela é, a mãe dela, o amor que as duas têm um pela outra, que fez até aumentar o meu amor pela minha mãe, em respeito, as duas muito juntas. Eu pretendo advogar no previdenciário e me especializar em TEA. Eu quero ajudar as pessoas com transtorno do espectro autista, que é o que eu já estou fazendo. Inclusive, me deu a oportunidade de falar da página dos autistas adultos. Eu criei um perfil Autistas Adultos DF, onde eu vou estar postando todos os dias conteúdos lá para ajudar você, autista ou neurodivergente. E eu vou atrás, eu vou dar voz, eu vou lutar por você, por mim e por nós. Olha, eu tenho certeza que tem um amigo meu que está assistindo essa live, se ele estiver na live, senão depois ele vai assistir no YouTube, o Samuel. Ele é autista e ele sempre falou de neurodivergente e tal, não sei o quê, e eu nunca tinha entendido. E tem certeza que ele vai te seguir e que se ele aparecer... Seja bem-vindo. ele vai... O Palace tá ao vivo? O Bari da Tati tá não, né? Não. Mas, Samuca, vai lá, segue o Bari da Tati, segue a Tati. Eu sei que você tem... Autistas Adultos DF. Autistas Vou Adultos DF. orientar muito. Ele é autista, ele é pai de autista. É pai atípico, né? Neurodivergente. Bem Vou interessante. falar muito sobre isso. Vou falar muito. E ele é professor também. Que E legal. só pra quem não sabe, né, Tati, os autistas que, né, porque nós não temos E não só sou a... só eu, Não é só a Tati, que é Claudinha, autista aqui na faculdade. beijo, Aqui os autistas, eles são respeitados. A faculdade, ela tem
todo um arcabouço para poder inserir esses alunos da forma mais correta dentro de sala de aula, na aplicação de provas. Quando eu estou sobrecarregada, Então, eu vou para a sala do Heron, tiro o meu momento. O aluno ele faz a prova separada. Agora a gente adquiriu algumas Alexas para colocar músicas relaxantes para que ele consiga muito interessante fazer, também. Eu né? usei, o professor Heron me deu dele, achei inclusivo, achei muito fofo. E ele era o professor que eu tinha medo, né? É porque ele é o O timbre dele é muito alto. Ele é uma pessoa alta e o timbre dele é... Ele é muito inclusivo ao neurodivergente. Sim. Ele deixa a luz baixa, me deu o abafador de ruído, deu pra Claudinho o abafador, eu botei o meu abafadorzinho e ele falou assim, vocês fiquem à vontade. A gente não sente aquela pressão. Então, eu acho o máximo. A turma, quando eu fui apresentar um trabalho, eu falei, professor, não estou em condição de apresentar em grupo. Ele, tudo bem. Então, a faculdade realmente é um diferencial. Insere muito. Tem o Samuel também, que tem o seu jeitinho especial, mas é um ótimo aluno, é até o líder da sala. Então, a inclusão que vocês fazem aqui é sensacional. Então, vou gritar para o mundo sobre a faculdade de guerra. Eu tenho alguns amigos atípicos, né? Não neurodivergentes, que eu fico, vamos fazer direito lá, Tati, eu sou da saúde, mas faz direito e depois faz saúde. Todo mundo devia fazer direito. Depois, Diz a minha mãe, você tá fazendo direito agora porque você fez errado. Já escutei muito isso. Já escutei isso. Agora eu tô fazendo direito porque eu sou da direita. Sou direita. Sou direita. Mas, Tati, a gente quer agradecer por você ter aberto seu coração, a sua intimidade, a sua dor, as conquistas e o quanto você foi transformada, né, pela sua coragem e determinação, né? Eu tô muito grata mesmo, né? Eu imagino que não é fácil, né? Reviver, revisitar o passado e viver esse misto de sentimentos, né? Mas é muito... eu quero uma palavra bonita. Eu fiquei aqui encantada. Eu fiquei maravilhada de saber o quanto... Porque tudo que você passou... E eu olho pra você hoje, parece que você não viveu nada disso. A gente, não, peraí, não é a mesma pessoa. Porque à medida que ela ia contando, eu falei, não, ela não vai sair dessa. Não, peraí, calma. Não, e vocês sabem que não foi sozinha, e não é a Tati. Toda a minha força vem do Espírito Santo. Sim. Toda. E desde o momento que eu me converti, eu não posso deixar de exaltá-lo. Se eu tô aqui em pé, falando com vocês e podendo contar de quem eu sou... É porque hoje uma mulher de Deus, batizada no Espírito Santo, com uma vida transformada. Eu não posso perder ele, porque se eu perder ele, eu perco tudo. Sim. É muito interessante você falar isso, Tati. Até pra gente deixar claro pra quem tá assistindo, pra quem vai assistir. A gente não tá aqui querendo converter ninguém. Não, e nem falar de religião. Não é isso, nem Não. falar de religião. Mas eu sei que a Jéssica, assim como eu, minha filha tá aqui como testemunha, e agora a Tati, nós tivemos a vida transformada pelo amor de Deus. Foi. Pelo amor de Cristo. Não foi pela religião, foi pelo amor dele. Então, assim, é natural que a gente venha reconhecer isso. Sim, é gratidão, né? É gratidão. Gratidão revela caráter. Exatamente. Então, assim, É isso. se a gente fala, estão falando, querem converter a gente. Não, a gente não está querendo converter ninguém. Né? A gente está compartilhando as nossas experiências e o quão isso foi importante. Porque é interessante, porque eu me converti em 2016, naquela hora para Ana Clara, não. Por aí. E eu conheci um Deus até então que era punitivo, que ele era muito bravo. E quando eu me converti, foi aí que eu conheci o amor de Deus. E eu descobri o quão eu era amada. Porque muita coisa que a gente passou na nossa vida, tudo que a gente queria ser era amada. Sim. Jéssica postou isso essa semana, muito forte. Né? Que você viu o quanto você é amada. E é muito interessante, porque até eu conhecer esse amor de Deus, eu sonhava com meu pai maravilhoso. E eu só sonhava com ele morto. E eu sonhava pisando em cima da sepultura do meu pai. Eu falava, meu pai tá aqui, meu pai tá morto. Meu pai, né, biológico. Primeiro dia que eu fui para um retiro, que foi ali que mudou tudo,
à noite, a primeira noite que eu cheguei lá, numa sexta-feira à noite, a primeira noite que eu dormi, foi a primeira vez que eu sonhei com meu pai vivo. E eu tava no hall, assim, do apartamento que a gente morava, e meu pai, a primeira vez que eu sonhei com meu pai vivo, meu pai pegou na minha mão e falou, eu estou aqui pro que você precisar. E eu nunca mais sonhei com meu pai morto. Glória a Deus. Né? Então é isso. Por ele e Tati, pra ele. obrigada. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço pela parceria, né? Agradeço aí a audiência, Muito vocês que obrigada. ficaram conosco. Paciência do Marcelo. Daninha, você é o... Desculpa. Vinícius. É o Vinícius. marketing do Ao pai. marketing. Muito obrigada. Assistam, reassistam, Compartilha. Manda pra aquele compartilhem. amigo que se identifique com essa história. Mande perguntas. Eu tenho certeza que você escutou, você começou a se identificar. Porque eu me identifiquei em vários pontos aqui, né? Mande suas perguntas que a Tati vai responder, que se E você o quer principal, saber... E quem duvida, quiser ver meu laudo, meu diagnóstico. Não é Não, necessário, para. Tati. Quer saber se eu estudo aqui mesmo, se quer saber se o Palace existe, porque... Ai, ela fez minha festa de aniversário, ficou Ai, maravilhosa. Devendo vídeo pra gente postar. Mas é isso, gente. É isso. Pra quem não acredita, a gente sente muito. Mas pra quem se identifica ou precisar da gente, a gente tá A aqui. gente tá aqui. a gente tá aqui. Juntas beijo. somos mais fortes. Juntas somos mais fortes, né? Juntas somos mais fortes. com Juntas. certeza. Sempre juntas. Tchau, E gente. aguardem que vai vir. É, mais, ixi, né? tem mais tem coisa. Muito mais. Muito mais. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.